Você sabia que você pode adequar a sua alimentação ao seu ciclo para facilitar o processo de emagrecimento? Meu nome é Patrícia Oliveira, sou nutricionista e sexóloga. Inscreva-se aqui no canal para receber mais informações sobre saúde da mulher e sexualidade. Nós somos mulheres cíclicas, assim como a natureza, as estações do ano, as fases da lua, as marés, e a gente consegue adequar a nossa alimentação ao longo desse ciclo. Quantas vezes você percebeu que tem períodos do seu ciclo que você sente mais fome, mais animada, com mais energia, com vontade de fazer atividade física, e outras fases do ciclo que você não tem vontade de fazer absolutamente nada? Pois é, quando a gente menstrua, a gente começa a considerar o primeiro dia do ciclo, o primeiro dia de menstruação. É o primeiro dia do ciclo. E é uma fase que a gente se encontra mais quietinha, a gente não tem nem muita fome, a gente quer ficar com menos gasto de energia, às vezes não tem nem tanta vontade de fazer atividade física. Então é uma fase que o dispêndio de energia é bem menor, é uma fase que os hormônios estão mais baixos. Conforme passa a menstruação, a gente começa a perceber uma energia maior, né? Aquela intenção de fazer mais atividade física, a gente começa a ter um apetite um pouco maior, e essa é uma fase realmente que a gente tem uma facilidade, porque é uma fase que a gente está se preparando para a ovulação, então tem uma necessidade maior de nutrientes, de energia para fazer todo esse processo, e concilia com a fase de liberação do estrógeno. Então é uma fase realmente, né, que o humor começa a melhorar, e também esse gasto de energia nos favorece o processo de emagrecimento. Quando a gente ovula, a gente está num pico máximo aí de energia, inclusive a gente percebe um aumento de temperatura, um aumento de gasto energético, e é uma fase que a gente se sente muito animada, principalmente na realização aí dos projetos, né? Aquele projeto que a gente pensou um pouquinho antes aí do processo de ovulação, é justamente uma fase que a gente começa a ter a vontade de colocar em prática. O nosso humor já está bem melhor, a gente tem um gasto de energia lá em cima, e depois que passa essa fase, a gente começa a entrar aí numa fase que os hormônios já começam a cair mais um pouquinho, e aí a gente percebe, né, um aumento desse apetite, um aumento aí por alimentos não tão saudáveis, né, um aumento da necessidade aí de carboidrato, né, para quem gosta daquele docinho, percebe-se um aumento, e aí o que ocorre nessa fase é que a gente tem uma queda aí do estrogênio, uma queda da serotonina, e a necessidade de aumentá-la faz com que a gente procure alguns alimentos mais em carboidrato. E aí, né, muitas mulheres começam a engordar, e com a queda da progesterona, algumas mulheres sentem, né, cólica, irritabilidade, dor de cabeça, dores nas costas. Então tem uma série de alterações, uma sensibilidade aí nas mamas. Então tudo isso é hormonal. Ah, então como é que a gente faz? A gente faz uma adequação da alimentação. Essa fase mais sensível, né, que tem uma busca maior por carboidrato, a gente vai trabalhar com carboidratos de liberação um pouco mais lenta, a gente não proíbe os carboidratos, porque a gente tem que atender essa demanda do corpo, mas o carboidrato vai ser um carboidrato de qualidade, a gente vai trabalhar com alguns alimentos anti-inflamatórios, alguns chazinhos como camomila, sálvia, né, para diminuir essa irritabilidade, essa sensibilidade aí, né, dessa queda da progesterona quando é feita de forma abrupta, e aí a gente faz toda uma adequação da alimentação ao longo desse ciclo. Para as mulheres que não menstruam, a gente também consegue perceber uma ciclicidade, algumas alterações aí que são importantes também a gente administrar com a alimentação. Se você quiser saber um pouco mais, comente aqui. Eu terei um prazer imenso de poder ajudá-las. Até mais!